Você já imaginou como seria nascer, sabendo que o mundo quer você fora dele? Pois é, essa foi minha realidade. Meu nome é Moisés, e minha primeira respiração já foi sob uma sentença de morte. Nasci em uma época em que o coração do Egito, liderado pelo faraó, pulsava com medo e ódio pelo meu povo, os hebreus. Faraó, esse cara temido por todos, tinha ordenado a morte de todos os bebês hebreus do sexo masculino. Sim, só por sermos quem éramos. Minha mãe, uma mulher de fibra e coragem inacreditáveis, não aceitou isso passivamente. Ela me escondeu dos olhos de todos por 3 meses. Imagine só, 3 meses sem fazer nenhum barulho que pudesse me entregar, sem choro alto, sem risadas de bebê, nada que pudesse atrair atenção. Era uma luta diária contra o medo. Mas o amor de mãe faz essas coisas. Faz o impossível parecer apenas mais um dia. Porém, chegou um momento que ela viu que não dava mais para manter esse segredo. Cada choro, cada riso, cada som que eu fazia como qualquer bebê era um risco, um verdadeiro perigo não só para mim, mas para toda a minha família. Com o coração dilacerado, ela tomou uma decisão que só o desespero e o amor juntos poderiam justificar. Ela me colocou em uma cesta. Não era uma cesta qualquer, era uma arca de juncos, cuidadosamente preparada e impermeabilizada com piche e betume. Ela me colocou nas águas do rio Nilo, o mesmo rio que dava vida ao Egito, mas que naquele momento parecia mais um caminho incerto entre a vida e a morte. O coração de minha mãe devia estar pesado enquanto ela me via flutuar rio abaixo, entregando meu destino ao desconhecido. E aqui vem a parte mais louca desta história. A filha do faraó, a princesa do Egito, estava tomando banho no rio quando notou a cesta. Curiosa, ela mandou uma de suas servas buscá-la. Imagine só, a filha do cara que queria me ver morto, segurando meu destino nas mãos. Quando ela abriu a cesta e me viu, algo incrível aconteceu. Ela não me viu como uma ameaça ou um problema, mas como um bebê que precisava de cuidados, de amor. Talvez tenha sido a providência divina ou apenas humanidade pura, mas ela decidiu me salvar. Me adotou como seu próprio filho, dentro do palácio do faraó. Sim, eu cresci no coração do lugar mais perigoso para um hebreu. E acreditem, a história não para por aí. Minha irmã mais velha, Miriam, que tinha seguido a cesta à distância, vendo tudo se desenrolar, teve a coragem de se aproximar da princesa. Ela sugeriu que uma mulher hebreia, que por permissão de Deus era nossa mãe, pudesse me amamentar e cuidar de mim. E assim, de uma maneira que só pode ser descrita como um milagre, minha mãe não só me salvou, como também foi escolhida para me criar, sob o disfarce de uma ama de leite. Cresci entre 2 mundos, aprendendo os costumes dos egípcios, enquanto ouvia os sussurros dos ensinamentos e da cultura do meu povo, os hebreus. Esses anos moldaram minha identidade e prepararam meu coração para as lutas que eu enfrentaria no futuro. Tudo isso sob o nariz do faraó. Os dias no palácio eram uma mistura de luxo e aprendizado constante, mas o peso de minha verdadeira herança nunca deixava meu coração. Cada dia que passava, eu, Moisés, crescia mais ciente de minha origem hebreia, mesmo vivendo como príncipe egípcio. Foi durante um desses dias, quando eu já era um homem feito, que tudo mudou drasticamente. Decidi sair das sombras douradas do palácio e caminhar entre meu verdadeiro povo. E o que vi mudou para sempre o curso de minha vida. Enquanto caminhava disfarçado entre os hebreus, vi de perto a brutalidade e a injustiça com que eram tratados. Eram forçados a trabalhar até a exaustão sob o sol escaldante do Egito, seus corpos e espíritos desgastados pela tirania sem fim dos feitores egípcios. E foi então, em um desses momentos de observação angustiante, que presenciei um ato de crueldade que acendeu uma fúria ardente em meu ser. Um feitor egípcio, em particular, estava castigando um hebreu, um dos meus irmãos, sem qualquer misericórdia. A cada golpe que descia sobre o homem fraco e indefeso, sentia como se cada chicotada atingisse a minha própria carne. Minha raiva cresceu, fervendo dentro de mim como uma tempestade pronta para explodir. Num impulso que não pude controlar, me aproximei rapidamente da cena.
Minha respiração estava pesada, e cada passo que dava parecia ecoar como um trovão distante. O egípcio mal tinha notado minha presença. Tão envolvido estava em sua própria fúria selvagem. Sem pensar nas consequências, sem ponderar sobre minha posição ou o futuro, agi movido por uma força maior que a razão. Com a adrenalina pulsando em minhas veias, confrontei o agressor. Nossos olhos se encontraram, e o ódio e surpresa que vi refletidos nos dele apenas alimentaram minha ira. Com um golpe rápido e fulminante, que carregava todo o peso de meu desespero e raiva, atingi o egípcio. Ele caiu sem vida, um silêncio abrupto preenchendo o espaço onde antes se ouvia apenas dor e sofrimento. O hebreu que ele estava maltratando olhou para mim, os olhos arregalados tanto por medo quanto por gratidão. Não havia tempo para palavras, apenas para ações. Com a mesma rapidez que a raiva havia me tomado, o medo do que tinha acabado de fazer se instalou. Eu tinha tirado uma vida, uma ação que traria consequências imensuráveis, não apenas para mim, mas para todos os hebreus. Rapidamente olhei ao redor. A área estava isolada, longe dos olhos curiosos, mas eu sabia que isso não duraria. Com pressa, arrastei o corpo do egípcio para um local mais escondido e comecei a cavar na areia quente. Cada punhado de areia que jogava sobre ele parecia enterrar também uma parte de mim, minha inocência e a vida que eu conhecia até então. Depois de esconder o corpo, parei por um momento, o suor misturando-se com a areia e as lágrimas em meu rosto. O que eu tinha feito? Salvei um irmão, sim, mas ao custo de uma vida. O peso dessa decisão me esmagava, e eu sabia que não poderia mais voltar ao palácio e fingir que nada tinha acontecido. Nos dias que se seguiram, o medo de ser descoberto me consumia. Eu era agora um príncipe e um fugitivo, um salvador e um assassino. A dualidade da minha existência me assombrava, e eu sabia que meu destino estava selado. Minha vida no Egito como príncipe havia acabado, e eu precisava fugir, não apenas para minha segurança, mas para começar a jornada que estava destinado a seguir. Após aquele fatídico encontro, que selou o destino do feitor egípcio pelas minhas próprias mãos, a angústia e o temor tomaram conta de mim. Eu, Moisés, criado entre os muros do palácio do faraó, agora me via forçado a fugir, deixando para trás tudo o que conhecia. Sabia que se descobrissem meu ato, não haveria misericórdia, nem mesmo para o filho adotivo da princesa. Assim, sem olhar para trás, tomei a decisão de me esconder nas vastas e desconhecidas terras de Midian. O caminho foi árduo e solitário. A paisagem desértica se estendia diante de mim, um mar de areia e calor sob o sol implacável. Enquanto caminhava, meu coração estava pesado com a culpa e a incerteza do futuro. No entanto, sabia que esta jornada era necessária, não apenas para minha segurança, mas talvez como parte de um propósito maior, que ainda não compreendia. Ao chegar em Midian, exausto e desgastado pela jornada, me deparei com uma cena que iria mais uma vez testar minha coragem. Próximo a um poço, vi um grupo de mulheres tentando retirar água, enquanto um grupo de pastores rudes e brutos as afastava, impedindo-as de dar de beber aos rebanhos. O clamor por justiça, tão forte em meu coração, ressurgiu com vigor. Sem hesitar, intervi. Talvez fosse a justiça divina que me guiava, ou talvez o simples impulso de ajudar quem precisava. Com determinação, enfrentei os pastores, expulsando-os com a mesma força que outrora havia usado para proteger um de meu próprio povo. As mulheres, filhas de Jetro, olharam-me com uma mistura de surpresa e gratidão, surpresas por ver um estranho defender sua causa. Uma vez que os pastores foram dispersos, ajudei as filhas de Jetro a retirarem a água necessária para os rebanhos. Nesse momento, senti uma paz que há muito não tocava meu coração. Por um breve instante, as sombras de meu passado pareciam menos opressivas e um vislumbre de esperança surgiu no horizonte árido de Midian. Quando Jetro, o sacerdote de Midian e pai das mulheres que ajudei, soube do ocorrido, imediatamente me convidou para sua casa. Sua hospitalidade era generosa e sincera,
um oásis de bondade em meio ao deserto de minha própria turbulência. Em sua casa, encontrei não apenas refúgio, mas também uma chance de redenção. Jetro era um homem sábio e compreensivo, e sob sua orientação, comecei a aprender sobre o povo de Midian e suas tradições. Com o tempo, a tensão que carregava começou a se dissipar, e em Jetro encontrei um mentor e um amigo. Sua família me acolheu como um dos seus, e em seu lar eu finalmente encontrei um sentido de pertencimento que há muito me faltava. O mais surpreendente desse novo capítulo foi quando Jetro me ofereceu a mão de sua filha Zípora em casamento. Zípora, uma mulher de espírito forte e coração gentil, aceitou-me apesar das sombras que acompanhavam meu passado. Juntos, começamos a construir uma vida em Midian, longe das perseguições do Egito. O casamento com Zípora foi um selo de minha nova identidade e vida em Midian. Com ela ao meu lado e com o apoio de Jetro, passei a cuidar dos rebanhos, uma vida simples e pacífica que contrastava fortemente com meu passado no palácio. A cada dia que passava, sentia-me mais integrado e aceito, mais distante do homem que havia sido e mais próximo do homem que deveria ser. Em retrospecto, vejo minha fuga para Midian não como um ato de covardia, mas como um passo necessário em minha jornada. A vida em Midian tinha se tornado tranquila, um refúgio seguro dos fantasmas de meu passado. Os anos se passaram enquanto eu cuidava dos rebanhos de Jetro, meu sogro, aprendendo os caminhos do deserto, suas tempestades e calmas. Cada dia era preenchido com a simplicidade rústica do pastoreio, distante das intrigas e opulência do Egito. Porém, num dia aparentemente comum, enquanto guiava os rebanhos através do deserto, algo extraordinário aconteceu que iria mudar minha vida para sempre. Havia decidido levar o rebanho até o Monte Horebe, um lugar que os locais respeitavam e temiam por suas histórias antigas. O sol estava alto, e o silêncio do deserto era apenas quebrado pelo som dos cascos e o ocasional balido das ovelhas. Enquanto caminhava, perdido em pensamentos sobre minha vida e tudo que tinha deixado para trás, percebi uma luz estranha à distância, uma luz que não parecia natural. À medida que me aproximava, vi algo que desafiava toda lógica e compreensão. Uma sarça, pequena e retorcida, estava em chamas, mas não era um fogo comum. As chamas envolviam a planta sem consumi-la. Curioso e um pouco receoso, aproximei-me, atraído pelo fenômeno como se uma força invisível me puxasse para mais perto. Foi então que ouvi uma voz vindo do meio do fogo, uma voz poderosa e imponente, que ressoava com autoridade e calor. "Moisés, Moisés!" ela chamou, e eu, tremendo, apenas consegui responder: "Eis-me aqui." A voz se identificou como o Deus de meus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O solo em que eu estava, diante daquela sarça ardente, tornou-se sagrado, e eu tirei minhas sandálias em respeito e temor. O ar estava carregado com a presença divina, e eu me senti completamente exposto, como se aquele fogo purificador visse através de minha alma. Deus então falou sobre o sofrimento de meu povo no Egito, como ele tinha ouvido seus clamores e estava decidido a libertá-los. E para minha surpresa e temor, ele disse que eu seria o instrumento dessa libertação. "Eu te enviarei ao faraó para que tires meu povo, os filhos de Israel, do Egito." O peso dessa missão parecia esmagador. Eu, que tinha fugido do Egito para escapar da morte, agora deveria voltar e confrontar o próprio faraó. As dúvidas me assaltaram. Quem era eu para tal tarefa? E por que Deus escolheria um fugitivo, um homem sem influência ou poder? Mas Deus, conhecendo meu coração e minhas hesitações, assegurou-me de sua presença. Ele prometeu estar comigo, dando-me sinais e palavras para falar. Mais do que isso, ele me deu uma missão clara e um propósito que ia além de qualquer ambição pessoal: libertar um povo da escravidão. Ao sair de perto da sarça ardente, o fogo ainda queimava, mas não consumia. Era um sinal duradouro da promessa de Deus e de sua presença perene. Com passos incertos, porém motivados por uma nova força, voltei ao acampamento,
ciente de que minha vida não seria mais a mesma. Essa experiência no Monte Horebe não foi apenas um encontro divino, mas um chamado que redefiniu minha identidade e destino. Eu estava assustado, sim, mas também inspirado e transformado. Equipado com a promessa de Deus e o fogo de sua justiça ardendo em meu coração, estava pronto para enfrentar o que viesse, sabendo que não estava mais sozinho. A revelação na sarça ardente foi o início de uma nova jornada, mas meu coração ainda vacilava sob o peso da missão divina. Eu, Moisés, tinha sido escolhido para libertar meu povo do Egito, uma tarefa que parecia além das minhas capacidades. Como eu, que fugi para evitar a morte, poderia agora enfrentar o faraó, o homem mais poderoso do Egito? Como eu, com minha fala hesitante e minha língua pesada, poderia persuadir um povo a seguir-me? Enquanto lutava com essas dúvidas, retornei à presença de Deus, procurando respostas e talvez secretamente uma maneira de escapar dessa responsabilidade esmagadora. Senhor, eu disse, minha voz tremendo tanto quanto meu coração, e se eles não acreditarem em mim ou ouvirem minha voz? E se eles disserem que o Senhor não apareceu a mim? A resposta de Deus não foi uma repreensão, mas uma demonstração de poder e promessa. Para dissipar minhas dúvidas e fortalecer minha fé, Ele me concedeu sinais milagrosos. Que é isso em tua mão? Perguntou Deus, referindo-se ao cajado que eu segurava. Uma vara, respondi, ainda incerto do propósito da pergunta. Lança-a ao chão, instruiu ele. Obedeci, e para meu espanto e temor, a vara transformou-se em uma serpente. Recuei instintivamente, mas Deus me encorajou a pegá-la pela cauda. Quando a segurei, ela voltou a se tornar um cajado em minha mão. Este primeiro sinal foi uma clara mensagem. O poder divino estaria comigo, transformando o ordinário em extraordinário. Não satisfeito, Deus me deu um segundo sinal. Ele me pediu para colocar a mão no peito. Quando a retirei, estava leprosa, branca como a neve. Um terror gelado me tomou, mas novamente ele instruiu. Coloca tua mão no teu seio novamente. Fiz como ordenado, e ao retirá-la, ela estava restaurada, como se nunca tivesse sido afligida. Estes milagres eram provas irrefutáveis do seu poder e de sua presença comigo. Mesmo com tais sinais, minha insegurança quanto à fala persistia. Ó Senhor, implorei, não sou eloquente, nem ontem, nem anteontem, nem desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. A missão parecia exigir qualidades que eu sinceramente acreditava não possuir. Deus, em sua infinita paciência, respondeu-me: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor. Agora, pois, vai, e eu serei com tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Suas palavras deveriam ter sido suficientes, mas ainda hesitei, dominado pelo medo de falhar. Percebendo minha contínua relutância, Deus providenciou uma solução final. Eis que teu irmão Arão, o levita, eu sei que ele pode falar bem, e também eis que ele sairá ao teu encontro, e quando te vir, se alegrará em seu coração. Arão não seria apenas meu irmão, mas minha voz, aquele que falaria por mim quando as palavras me faltassem. Deus instruiu que Arão seria meu porta-voz para o povo. Ele falaria as palavras que Deus me daria, e eu realizaria os sinais diante do povo para demonstrar que a mão do Todo-Poderoso estava operando através de nós. Com Arão ao meu lado, senti uma onda de alívio e confiança. Não estaria sozinho, teria suporte, um companheiro em cada passo desafiador à frente. Assim, com os sinais de Deus como minhas provas, e Arão como minha voz, senti uma nova força brotar dentro de mim. A jornada à frente seria repleta de desafios, mas agora eu tinha a certeza de que não apenas a minha vontade, mas a vontade de Deus estava comigo. Fortalecido por esses milagres e pela presença do meu irmão, voltei meu rosto para o Egito, pronto para cumprir meu destino divino, não mais como um homem duvidoso, mas como um líder determinado a libertar seu povo. Depois de receber os sinais e a certeza de Deus, preparei-me para retornar ao Egito.
Minha família, Zípora e nossos filhos estariam ao meu lado nesta jornada que marcava não apenas um retorno físico, mas também o início de uma missão divina. Eu, Moisés, estava determinado, embora carregasse uma mistura de emoções ao pensar nos desafios que enfrentaríamos. Com as bênçãos de Jetro e as instruções claras de Deus ainda ecoando em minha mente, partimos rumo ao desconhecido. O caminho para o Egito era longo e repleto de reflexões. Eu ponderava sobre as palavras de Deus, os milagres que havia testemunhado e a tarefa imensa que tinha pela frente. Nossa jornada foi marcada por paradas em acampamentos ao longo do deserto, onde a vastidão e a solidão me davam espaço para meditar e orar. No entanto, um incidente perturbador veio abalar a certeza que eu havia começado a construir. Uma noite, em um desses acampamentos, uma presença terrível se fez sentir. Era como se a própria morte estivesse ao nosso redor, um perigo iminente que eu não conseguia compreender. De repente, senti-me gravemente enfermo, como se minha vida estivesse sendo drenada de mim. Era Deus vindo para me confrontar. Zípora, sempre perceptiva e conectada aos ritos e tradições, percebeu que algo estava profundamente errado. Ela entendeu que essa ameaça à minha vida estava ligada a uma falha nossa. Não havíamos circuncidado nosso filho mais novo, um ato que era fundamental perante Deus e um sinal da aliança entre ele e nosso povo. Com uma resolução que me surpreendeu, Zípora agiu rapidamente. Ela pegou uma pedra afiada e realizou a circuncisão de nosso filho ali mesmo, no acampamento. Sua determinação e sua capacidade de agir sob pressão foram a salvação naquele momento de crise. Ela aplicou o sangue do rito ao meu corpo, como se para selar a aliança e apaziguar a ira divina. Após o rito, a sensação de morte iminente desapareceu tão subitamente quanto havia chegado. Eu me recuperei, respirando com alívio, e renovado por saber que Zípora, minha companheira, havia entendido e cumprido o que era necessário para proteger nossa família e nossa missão. Aquele incidente foi um lembrete severo de que minha fidelidade a Deus teria que ser completa, sem falhas ou esquecimentos. Cada detalhe da sua lei e de seus mandamentos era essencial, e eu estava sendo testado em minha dedicação e obediência. Nos dias seguintes, enquanto continuávamos nossa viagem para o Egito, refleti profundamente sobre o ocorrido. A intervenção de Zípora não apenas me salvou fisicamente, mas também fortaleceu minha fé e resolveu. Ela tinha sido a guardiã da aliança naquele momento crítico, agindo com coragem e sabedoria. Ao chegarmos às fronteiras do Egito, eu sentia uma nova camada de determinação cobrindo minhas dúvidas anteriores. A experiência tinha me transformado, e eu estava pronto para enfrentar o faraó, não apenas como um emissário de Deus, mas como um líder que havia aprendido a importância de cada mandamento e tradição. O retorno ao Egito, portanto, marcou não apenas o começo da luta pela liberdade do meu povo, mas também uma renovação de minha aliança pessoal com Deus. Com minha família ao meu lado e com uma compreensão mais profunda do que significava servir e obedecer ao divino, estava pronto para desafiar as correntes do Egito e trazer a liberdade aos israelitas. A jornada que começou com incertezas, agora seguia fortalecida pela fé e pelo amor, pronta para enfrentar qualquer desafio que nos aguardasse. Após o perturbador incidente no deserto e a renovação de minha fé, eu, Moisés, junto com meu irmão Arão, chegamos finalmente ao Egito. Nosso coração estava pesado com a imensidão da tarefa que nos esperava, mas ao mesmo tempo vibrávamos com a esperança de libertar nosso povo. O primeiro passo em nossa missão era convencer os anciãos de Israel de que Deus havia nos enviado e que sua mão estava sobre nós para guiar nosso povo à liberdade. Arão e eu marcamos um encontro com os anciãos, líderes respeitados entre os israelitas, os guardiões da fé e da tradição de nosso povo. A tensão era palpável enquanto caminhávamos para a reunião. Sabíamos que as palavras não seriam suficientes. Precisávamos demonstrar claramente que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó estava conosco.
A reunião aconteceu em um lugar discreto, longe dos olhos dos egípcios. Os anciãos reuniram-se, seus rostos marcados pelo sofrimento de anos de escravidão, olhos que carregavam a mistura de esperança e desilusão. Ao nos verem, percebi uma faísca de curiosidade, talvez até de esperança reacendida. Arão, sempre eloquente, tomou a palavra primeiro. Com uma voz firme, ele narrou nossa extraordinária experiência com a sarça ardente, como Deus havia falado conosco e nos dado a missão de conduzir Israel à liberdade. Eu o observava, orgulhoso de sua habilidade de falar, sua voz carregando a urgência e a sinceridade de nossa causa. Então, chegou o momento de mostrar os sinais que Deus nos havia dado. Com o coração batendo forte, peguei o cajado que estava em minha mão e o lancei ao chão diante dos anciãos. Em um instante, ele se transformou em uma serpente, e ouvi murmúrios de espanto e admiração entre eles. Um dos anciãos recuou, seus olhos fixos na serpente que se movia no chão. Com a permissão divina, segurei a serpente pela cauda, e ela se transformou novamente em cajado. A sala estava em silêncio, todos observando com intensa atenção. Em seguida, coloquei minha mão em meu peito e a retirei, agora leprosa e branca como a neve. Os anciãos se inclinaram para ver, alguns murmurando orações e outros simplesmente sem palavras. Depois de mostrar minha mão restaurada, olhei para os rostos dos anciãos. Pude ver a mudança em seus olhares, de dúvida para algo que parecia renascer dentro deles: fé. Arão continuou, explicando que esses sinais eram a prova de que Deus estava conosco e que ele havia ouvido o clamor de seu povo. O impacto desses milagres foi imediato e profundo. Os anciãos, homens que haviam mantido a fé de nosso povo mesmo sob a brutalidade da escravidão, agora viam uma promessa de libertação. Um por um, eles se levantaram, seus rostos agora marcados não apenas por cicatrizes do passado, mas por uma nova determinação. Eles falaram então, suas vozes se unindo em um coro de apoio. Prometeram nos seguir, confiando que Deus realmente nos havia enviado. A reunião terminou com orações e um sentimento compartilhado de esperança renovada. Eles se dispersaram para espalhar a palavra entre o povo que a libertação estava próxima, que Deus não havia esquecido seu povo. Ao deixar aquela reunião, senti uma força que não possuía antes. A aceitação e o apoio dos anciãos não apenas validaram nossa missão, mas fortaleceram minha própria fé. Eu estava pronto, junto com Arão, para enfrentar o que viesse a seguir. Com Deus nos guiando e nosso povo agora ao nosso lado, estávamos prontos para desafiar o faraó e reivindicar a liberdade que era nosso direito divino. Após reunir o apoio dos anciãos de Israel, eu, Moisés, junto com meu irmão Arão, estávamos prontos para enfrentar o maior desafio até então, confrontar o faraó do Egito. Nosso coração estava pesado, mas impulsionado pela fé inabalável de que Deus estava conosco. Caminhamos pelos corredores majestosos do palácio, um lugar que eu conhecia bem, mas agora pisava como um mensageiro de Deus, e não mais como parte da realeza egípcia. Ao entrar na sala do trono, a opulência do ambiente contrastava fortemente com a missão espiritual que carregávamos. O faraó estava sentado em seu trono, cercado por seus conselheiros e guardas. A autoridade e o poder emanavam dele, e o peso de seu olhar sobre nós era quase tangível. Arão, ao meu lado, respirou fundo, compartilhando a tensão do momento. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebrem uma festa no deserto. Arão falou com firmeza, sua voz ecoando pelas paredes do salão. Eu permanecia ao seu lado, segurando o cajado que Deus havia transformado diante dos anciãos, um símbolo do poder que nos acompanhava. A reação do faraó foi de desdém e arrogância. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, e também não deixarei Israel ir. Ele respondeu, sua voz impregnada de desafio e incredulidade. Suas palavras caíram sobre nós como pedras, pesadas e frias. Não desanimados, insistimos, explicando a importância de obedecer à vontade de Deus e as consequências de desobedecê-lo.
Mas o coração do faraó se endureceu ainda mais. Em vez de ouvir, ele acusou-nos de perturbar o trabalho dos israelitas, de sermos preguiçosos e de incitar desordem entre os escravos. Como punição por nossa ousadia, o faraó ordenou que a opressão sobre os israelitas aumentasse. Ele instruiu seus feitores a não fornecerem mais palha para a fabricação de tijolos, mas exigiu que a cota diária de tijolos permanecesse a mesma. Deixem que eles vão e recolham palha por si mesmos, declarou com crueldade. A tarefa já exaustiva tornou-se quase impossível, agravando o sofrimento de meu povo. A saída do palácio foi sombria. O peso da recusa do faraó e o aumento da opressão pareciam esmagadores. Ao encontrarmos os israelitas, eles nos confrontaram, suas faces marcadas pela desilusão e pela dor. Que o Senhor olhe sobre vós e julgue, pois nos fizestes odiosos, aos olhos de Faraó e de seus servos, pondo uma espada em suas mãos para nos matar, disseram com ressentimento. Aquelas palavras me atingiram profundamente, fazendo-me questionar se havíamos feito o correto ao desafiar o Faraó. A dor de meu povo era agora mais intensa por causa de nossa ação. Coração pesado, voltei-me para Deus em oração, buscando orientação e força. Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Clamei em minha angústia. Em meio ao desespero, a resposta de Deus não veio imediatamente, deixando-me num estado de reflexão e espera. Eu sabia que cada passo nosso estava sendo guiado por um propósito maior, mas a dúvida e o medo ainda assombravam minha mente. A jornada que pensávamos ser de libertação parecia ter se tornado uma de maior tribulação. No entanto, apesar das adversidades, a fé que me sustentara até aqui não permitiria que eu desistisse. Eu sabia que Deus tinha um plano para seu povo, e eu, Moisés, deveria permanecer firme como seu servo, independentemente dos desafios. Com Arão ao meu lado e o poder de Deus nos sinais que havíamos mostrado, estávamos prontos para continuar nossa missão, não importando as tempestades que enfrentaríamos. A luta pela liberdade de Israel estava apenas começando, e eu estava determinado a seguir o caminho que Deus havia traçado para nós. O confronto com o faraó havia chegado a um impasse, e sua recusa em libertar o povo de Israel apenas endureceu seu coração. Eu, Moisés, sabia que a batalha que enfrentaríamos agora seria uma como nenhuma outra. Deus havia preparado uma resposta para a obstinação do faraó, uma série de eventos terríveis que mostrariam seu poder sobre toda a terra do Egito. A primeira praga foi um prelúdio assombroso do que estava por vir. Eu estava à margem do grande rio Nilo, o coração pulsante do Egito, fonte de sua riqueza e vida. Com o cajado em mãos, ergui-o sob a ordem divina e golpeei as águas. Imediatamente o rio que alimentava uma nação inteira transformou-se em sangue. Peixes morreram, o rio fedia, e os egípcios não podiam beber de suas águas. O impacto foi devastador, mas o coração do faraó permaneceu inabalável. Seguiram-se mais pragas, cada uma mais severa que a anterior. Rãs emergiram em números incontáveis, invadindo casas e perturbando a vida com sua presença incessante. Depois, nuvens de mosquitos e enxames de moscas cobriram a terra, cada criatura marcando a soberania de Deus e a inutilidade dos deuses egípcios. A quarta praga trouxe pestilência, aos rebanhos egípcios, uma perda econômica imensa, mas nem isso amoleceu o coração de Faraó. Então, as úlceras surgiram, afligindo homens e animais, as feridas marcando a carne dos egípcios, um sinal visível da ira divina. Ainda assim, Faraó se recusou a ceder. O céu então se escureceu com uma tempestade de granizo como nunca visto antes. Raios cortavam o céu, enquanto pedras de gelo massacravam tudo em seu caminho, destruindo plantações e animais, trazendo desespero e destruição. Seguiu-se uma invasão de gafanhotos, que consumiu o que restara da vegetação, deixando a terra nua e o povo desesperado. A penúltima praga foi uma densa escuridão que se abateu sobre o Egito, uma escuridão que podia ser sentida,
um manto opressivo que durou 3 longos dias. Os egípcios estavam imobilizados pelo medo, enquanto nós, os israelitas, tínhamos luz em nossas moradas, uma demonstração clara da distinção feita por Deus entre seu povo e os egípcios. E finalmente veio a praga mais devastadora de todas, uma praga que quebraria o impasse de uma vez por todas. Deus anunciou que a morte dos primogênitos de todo o Egito seria o golpe final. A angústia preencheu meu coração ao transmitir essa terrível notícia, mas eu sabia que era parte do plano divino para a libertação de meu povo. Naquela noite fatídica, enquanto os israelitas marcavam suas portas com o sangue do cordeiro para que o anjo da morte passasse por cima de suas casas, o choro e o lamento surgiram do coração do Egito. Cada casa egípcia perdeu seu primogênito, desde o filho do humilde servo até o herdeiro do próprio faraó. A dor e o luto que se seguiram foram indescritíveis, e finalmente o faraó chamou-me e a Arão no meio da noite. Sua voz, quebrada pela dor, ordenou que levássemos nosso povo e partíssemos imediatamente. O poder de Deus havia sido demonstrado de maneira irrefutável, e a libertação do nosso povo havia sido assegurada. Ao liderar os israelitas para fora do Egito, sob a luz da lua cheia, senti uma mistura de alívio e tristeza, de triunfo e tremenda responsabilidade. As pragas não eram apenas castigos, eram manifestações do poder de Deus, lembretes severos de sua soberania e de sua aliança com Israel. Enquanto marchávamos para a liberdade, sabia que cada passo que dávamos estava sob a providência divina, guiando-nos não apenas para longe do Egito, mas em direção a um destino prometido, marcado tanto por desafios quanto por esperança. Enquanto a última e mais temível das pragas se aproximava, eu, Moisés, senti o peso de uma responsabilidade imensa. Deus havia me dado instruções claras, não apenas para garantir nossa libertação, mas para preservar a vida de nosso povo. Naquela noite, não seria apenas uma noite comum. Seria a noite que definiria nosso destino como povo escolhido e marcado por Deus. Reuni todos os anciãos de Israel e, com urgência, transmiti a ordem divina. Cada família deveria tomar um cordeiro, um animal sem mácula, e sacrificá-lo ao entardecer. A seriedade da situação estava gravada em cada rosto, enquanto os detalhes do sacrifício eram cuidadosamente explicados. Não se trata apenas de um ato de fé, eu disse, mas de um sinal para o Senhor, um escudo contra a destruição iminente. Instruí cada família a marcar os umbrais de suas portas com o sangue do cordeiro. Quando o anjo da morte passar por nossas casas, ele verá o sangue e passará adiante, poupando todos em sua residência, expliquei. O sangue seria nosso sinal para o anjo da morte, uma promessa de proteção e salvação. Além disso, cada família deveria comer a carne do cordeiro assada no fogo, junto com pães sem fermento e ervas amargas. Era para ser uma refeição de prontidão, com sandálias nos pés e cajados nas mãos, prontos para partir no momento em que a liberdade fosse concedida. Comam apressadamente, eu ordenei, pois esta é a Páscoa do Senhor. Naquela noite, o silêncio pesado do expectante pesou sobre Gósen, onde nosso povo residia. As famílias reunidas em suas casas, marcadas pelo sangue do cordeiro, compartilhavam a refeição sagrada, cada um ciente do poder e da promessa que aquela noite trazia. Era uma mistura de medo e fé, enquanto esperávamos pelo cumprimento da palavra de Deus. Eu próprio, junto com minha família, observava as marcas de sangue em nossa porta, um lembrete visual da aliança entre Deus e seu povo. A ansiedade em cada batida de coração era palpável, enquanto orávamos e esperávamos, sabendo que do lado de fora, o juízo divino estava sendo executado. E então, no meio da noite, um grito terrível e penetrante se ergueu de todo o Egito. Era o som de uma nação inteira em luto, pois não havia uma única casa egípcia onde não houvesse alguém morto, incluindo o filho do próprio faraó. A tristeza deles era profunda, mas para nós era o sinal de nossa salvação e liberdade iminente.
O faraó, quebrado e derrotado pela mão poderosa de Deus, chamou-me e a Arão ainda antes do amanhecer. Levem seu povo e partam, ele ordenou. Saiam do Egito e sirvam ao seu Deus conforme disseram. Sua voz era de resignação, a resistência finalmente vencida pela força divina. Com a ordem de partida finalmente dada, mobilizei rapidamente os israelitas. Saímos do Egito em haste, um mar de pessoas libertas, carregando consigo não apenas os pertences físicos, mas um espírito revigorado de liberdade e renovação. Após a libertação milagrosa, nós, o povo de Israel, deixamos o Egito sob a liderança divina, carregando conosco não apenas nossos pertences, mas uma nova esperança. Porém, essa liberdade recém-conquistada logo seria testada de uma maneira que jamais poderíamos imaginar. Conforme marchávamos, recebi a palavra de que o faraó, tomado por um remorso amargo e raiva, havia mudado de ideia e estava mobilizando seu exército para nos recapturar. Enquanto o som distante dos carros de guerra egípcios começava a se tornar audível, uma ansiedade coletiva se espalhou entre o povo. Estávamos entre o deserto implacável e o vasto Mar Vermelho, um obstáculo que parecia insuperável. Meu coração pesava com a responsabilidade, enquanto olhares temerosos se voltavam para mim, esperando um milagre. Ali, diante do mar imenso e da ameaça iminente de um exército furioso, levantei meu cajado com mãos trêmulas, clamando a Deus por um livramento. Não era apenas uma oração silenciosa, mas um grito fervoroso por ajuda diante de uma situação desesperadora. Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje fará a vós outros. Eu gritei para acalmar o povo e fortalecer meu próprio espírito. Com a fé pulsando em cada palavra, estendi minha mão sobre o mar. Naquele momento, um forte vento leste começou a soprar, suas rajadas poderosas cortando a superfície aquática. O que aconteceu a seguir foi um testemunho do poder incomparável de Deus. As águas do Mar Vermelho começaram a se dividir, formando um caminho de terra seca entre duas imensas paredes de água. Encorajados pelo milagre diante de seus olhos, os israelitas começaram a atravessar o leito do mar. O som de milhões de pés pisando na terra seca se misturava ao rugido contínuo das águas paradas ao nosso lado. Cada passo era um passo de fé, e enquanto caminhávamos, o medo de ser alcançado pelo exército egípcio ainda nos perseguia. O faraó, cego pela raiva e desespero, ordenou a seus carros e cavaleiros que nos seguissem pelo mesmo caminho miraculosamente aberto. O estrondo dos carros de guerra ecoava atrás de nós, uma sinfonia ameaçadora que aumentava a urgência de nossa fuga. Quando o último dos israelitas alcançou a margem oposta, voltei-me para ver o exército egípcio avançando rápido pelo caminho entre as águas. Com o coração batendo forte, novamente ergui meu cajado, agora em sinal de conclusão do milagre. Assim que baixei meu braço, o vento cessou abruptamente e as águas começaram a se fechar. Aterrorizados, os egípcios tentaram recuar, mas era tarde demais. As águas se fecharam com uma força violenta, engolindo carros, cavaleiros e cavalos. O som de suas armaduras e gritos desapareceu sob o estrondo das águas, retornando ao seu lugar. Nós, do outro lado, observávamos em silêncio reverente e atônito, cientes do terrível, mas necessário, ato de justiça divina. Assim que o mar se acalmou, retornando à sua vastidão normal, sem sinal do exército que nos perseguia, o alívio e a gratidão explodiram entre o povo. Louvores e cânticos de vitória foram entoados, liderados por minha irmã Miriam. As mulheres dançavam com tamborins, e o ar se enchia de música e alegria, celebrando a nossa salvação e a poderosa mão de Deus que nos libertara definitivamente. A travessia do Mar Vermelho não foi apenas uma fuga da opressão, mas um batismo de fé e nascimento de uma nação sob a proteção divina. Aquele evento se gravou em nossa memória coletiva, um eterno lembrete do poder de Deus e de sua fidelidade inabalável. Eu, Moisés, liderando o povo naquela jornada, senti uma transformação dentro de mim, consolidando meu papel como líder e servo,
de um Deus que cumpre suas promessas de maneiras que desafiam a imaginação humana. O silêncio que se seguiu ao fechamento das águas do Mar Vermelho foi profundo, quase sagrado. A magnitude do que acabara de ocorrer pesava sobre nós, um povo que havia testemunhado um milagre de proporções divinas. Diante daquele momento, eu, Moisés, senti um impulso avassalador de expressar a gratidão e a reverência que enchiam meu coração. Não era suficiente apenas falar. A grandiosidade do nosso livramento exigia uma celebração que transcendesse as palavras. Movido pelo Espírito de Deus, comecei a entoar um cântico, uma melodia que brotava espontaneamente de minha alma. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. O cavalo e o seu cavaleiro lançou no mar. Minha voz, carregada de emoção e força, elevava-se acima das murmurações do povo, capturando a essência de nossa libertação e do poder incomparável de nosso Deus. À medida que as palavras fluíam, o povo se juntava a mim, cada voz se somando em um coro poderoso que se espalhava pelas margens do mar. As mulheres, lideradas por minha irmã Miriam, pegaram tamborins e dançavam, seus movimentos marcando o ritmo de nossa gratidão coletiva. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus, e eu o louvarei, Deus de meu Pai, e eu o exaltarei. O cântico narrava não apenas a travessia, mas também a promessa de Deus de nos levar à terra que ele havia jurado aos nossos antepassados. Tu, com a tua benignidade, guiaste o povo que salvaste. Com a tua força, o conduziste à tua santa habitação. Era uma profecia cantada, uma visão do futuro que Deus nos tinha prometido, repleto de esperança e bênçãos. À medida que o cântico crescia em intensidade, refletíamos sobre o poder de Deus sobre as nações, sobre como ele lutara por nós contra o Egito. Os povos ouvirão e tremerão, angústia se apoderará dos habitantes da Filístia. Era um lembrete de que a proteção divina que experienciáramos continuaria conosco, enquanto avançássemos para conquistar a terra prometida. Cada estrofe do cântico também servia como um lembrete para as futuras gerações. Ele era uma declaração da fidelidade e do poder de Deus, uma afirmação de que nenhum inimigo poderia prevalecer contra nós enquanto estivéssemos sob sua guarda. O Senhor reinará eterna e perpetuamente, cantávamos, uma proclamação da eterna soberania de Deus sobre nosso destino. O cântico alcançou seu clímax com uma celebração da justiça de Deus, que havia transformado o mar em instrumento de salvação para seu povo e de destruição para seus inimigos. E assim, ao som de tamborins, danças e cânticos, nosso povo expressava uma alegria que não podia ser contida. O Cântico de Moisés, como veio a ser conhecido, foi mais do que uma música. Foi um monumento oral à intervenção divina em nossa história. Era um hino que fortalecia nossa fé e solidificava nossa identidade como povo escolhido de Deus. Um hino que seria transmitido de geração em geração. Naquele dia, as margens do Mar Vermelho se transformaram em um santuário ao ar livre, onde o céu e a terra pareciam se unir em louvor. Nós, um povo libertado, cantávamos não apenas pela libertação física, mas pela espiritual, celebrando a presença constante e a promessa de Deus em nossas vidas. Após a euforia da travessia do Mar Vermelho e do canto de vitória, a realidade de nossa jornada pelo deserto começou a se impor sobre nós. Eu, Moisés, liderava um povo que carregava não apenas a liberdade, mas também as necessidades e fragilidades humanas. No deserto, longe das estruturas de sustento do Egito, as primeiras queixas surgiram. Se ao menos tivéssemos morrido pelas mãos do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne, quando comíamos pão até nos fartar, lamentavam-se, o medo e a incerteza corroendo a fé recém-fortalecida. A murmuração espalhou-se como uma doença entre as tribos. Eles reclamavam de fome e sede, temendo que sua libertação os levasse apenas a uma morte lenta e agonizante no deserto. Minha própria fé foi posta à prova, mas sabia que cada desafio era também uma oportunidade para Deus revelar sua providência
e fortalecer nossa confiança nele. Clamei a Deus em desespero, buscando orientação e intervenção. A resposta veio de forma tão milagrosa quanto as pragas que haviam assolado o Egito. Eis que farei chover pão dos céus para vós, Deus prometeu, e instruiu que cada homem deveria recolher segundo o que pudesse comer. A promessa de maná, uma substância fina como a geada, era a garantia de que Deus não nos abandonaria. Na manhã seguinte, como uma capa delicada cobrindo a terra, o maná jazia ao redor do acampamento. Ao verem o maná, muitos não sabiam o que era. Manhu, perguntavam, que significa: o que é isso? Eu expliquei que era o pão que o Senhor havia dado para nos alimentar. Dia após dia, o maná caía com o orvalho da manhã, e cada família recolhia o suficiente para o dia, um lembrete diário de dependência e fé. No entanto, a sede logo se tornou nosso próximo grande desafio. Em Refidim, o clamor por água tornou-se desesperado, e as queixas aumentaram novamente, atingindo uma intensidade tal que temi por minha segurança. Por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado? Eles confrontavam com amargura e desespero. Mais uma vez, em angústia, levei nossas necessidades perante Deus. Ele me instruiu a tomar o cajado com o qual tinha tocado as águas do Nilo e ir à rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, para que o povo beba. Segui as instruções divinas, golpeando a rocha com a força de minha fé. Inacreditavelmente, água fresca e límpida jorrou da rocha, suficiente para saciar a sede de todos. O milagre da água da rocha foi mais do que uma simples provisão. Foi uma manifestação física da presença contínua e cuidadosa de Deus entre nós. A cada passo desafiador, cada necessidade atendida, nossa fé era moldada, fortalecida contra as duras realidades do deserto. Esses eventos, o maná do céu e a água da rocha, tornaram-se fundamentais não apenas para nossa sobrevivência física, mas espiritual. Eram lembretes diários de que nossa dependência não era do que é terreno e passageiro, mas do eterno e inesgotável Deus de Israel. Ao refletir sobre esses milagres, compreendi profundamente que liderar não era apenas guiar um povo por uma geografia física, mas navegar pelas complexas paisagens de fé e dúvida, medo e esperança. Cada milagre, cada provisão, cada resposta às nossas queixas não eram apenas para acalmar estômagos e gargantas secas, mas para cultivar um espírito de confiança e devoção a Deus. Assim, no vasto e inóspito deserto, encontramos a verdadeira substância de nossa liberdade. Não apenas a ausência de grilhões físicos, mas a presença constante e sustentadora do Deus que nos libertou. E cada manhã, ao recolher o maná, e cada vez que bebíamos das fontes milagrosas, éramos lembrados de que o verdadeiro sustento vem de seguir fielmente aquele que nos chamou para a liberdade. Após as provisões milagrosas de maná e água, nosso espírito estava revigorado, mas logo nos deparamos com um novo desafio. Enquanto marchávamos pelo deserto, uma ameaça surgiu em nosso caminho. Amaleque, um povo guerreiro, decidiu nos atacar. Eu, Moisés, sabia que não estávamos apenas em uma jornada física, mas também em um constante estado de batalha espiritual. Diante dessa ameaça, sabia que precisávamos de uma estratégia tanto física quanto espiritual. Designei Josué, um jovem forte e valente, para liderar nossos combatentes. Escolha homens capazes e saia amanhã para lutar contra Amaleque, instruí. Josué, com determinação no olhar, aceitou a tarefa sem hesitar, preparando-se para o conflito que se aproximava. Na manhã seguinte, enquanto Josué e os homens se posicionavam no campo de batalha, eu subi ao topo de uma colina próxima, acompanhado por Arão e Hur. Sabia que minha posição não era na linha de frente, mas em um lugar onde minha fé e liderança poderiam ser mais eficazes. Enquanto observava os dois exércitos se encontrarem no vale abaixo, levantei minhas mãos para o céu, um gesto de súplica e dependência do poder de Deus. Com as mãos erguidas, senti uma energia passar por mim,
uma conexão direta com o divino, que fortalecia nossos guerreiros no campo. A batalha estava feroz, e pude ver que sempre que minhas mãos se mantinham erguidas, Israel prevalecia. No entanto, o peso dos meus braços começava a ser sentido, e cada vez que baixava minhas mãos, mesmo que por um momento, a maré da batalha mudava, e Amaleque ganhava vantagem. Arão e Ur, observando o efeito de minhas mãos levantadas, prontamente se aproximaram para ajudar. Eles trouxeram uma pedra para que eu pudesse sentar, e cada um se posicionou ao meu lado, segurando meus braços, sustentando-os firmemente no ar. Esta imagem, de nós três unidos no topo da colina, era um poderoso lembrete da força que vem da união e do suporte mútuo. Com meus braços sustentados por meus irmãos, a batalha continuou ao longo do dia, e a determinação de Josué e dos combatentes israelitas, juntamente com nossa intercessão contínua, eventualmente levou à nossa vitória sobre Amaleque. A vitória não veio apenas pelas armas, mas foi claramente atribuída ao poder de Deus, manifestado através de nossa fé e persistência. Após a batalha, exausto mas profundamente grato, construí um altar no local, que chamei de "O Senhor é minha bandeira". Este nome era um testemunho permanente de que em todas as batalhas da vida, nossa vitória não depende apenas de nossa força ou estratégia, mas da presença de Deus conosco. No altar, refleti sobre a lição desse dia, a importância da liderança que se baseia na dependência de Deus e no apoio da comunidade. Declarei que uma mão estará continuamente levantada contra Amaleque, de geração em geração, simbolizando a luta constante entre o bem e o mal, e a necessidade perpétua de permanecermos vigilantes e dependentes do poder superior. Essa batalha contra os amalequitas não foi apenas um evento isolado em nossa jornada, mas uma parte crucial de nosso amadurecimento como nação sob Deus. Ensinará às futuras gerações a importância da fé ativa e do apoio comunitário, reforçando que, mesmo nas adversidades mais intensas, a presença de Deus é uma bandeira sob a qual podemos seguramente nos reunir. Após a vitória sobre os amalequitas e muitos dias de desafios incessantes no deserto, recebi notícias que aqueceram meu coração em meio à aridez da nossa jornada. Jetro, meu sogro, vinha ao nosso encontro. Acompanhado de Zípora, minha esposa, e de meus 2 filhos, Gerson e Eliezer, que haviam ficado sob seu cuidado, Jetro trazia consigo não apenas minha família, mas também uma perspectiva que mudaria fundamentalmente a maneira como eu liderava nosso povo. No dia de sua chegada, preparei-me para recebê-lo com toda a honra que um sacerdote de Midian merecia. Sua presença entre nós foi motivo de celebração. Após um caloroso reencontro com minha família, levei Jetro para mostrar-lhe o acampamento e compartilhar com ele os muitos milagres que Deus havia realizado para nós, desde a saída do Egito até as recentes provisões de maná e água. Durante a visita, Jetro observou atentamente o modo como eu administrava o povo. Desde o amanhecer até o entardecer, eu me sentava para julgar entre o povo, resolvendo disputas e interpretando as leis de Deus. As filas eram longas e o trabalho exaustivo. Percebendo minha fadiga e a carga que eu carregava sozinho, Jetro se aproximou com uma expressão de preocupação. "O que estás fazendo não é bom", disse ele delicadamente, mas com firmeza. "Certamente desgastarás, tanto a ti mesmo quanto a este povo que está contigo. A tarefa é pesada demais para ti. Não podes realizá-la sozinho." A verdade de suas palavras atingiu-me com uma força que eu não esperava, fazendo-me perceber o peso que eu impunha a mim mesmo e a ineficiência de nosso sistema. Jetro então me aconselhou a procurar homens capazes entre todo o povo, homens que temessem a Deus, fossem confiáveis e abominassem o lucro desonesto. Eles podem ser chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, explicou. Esses homens poderiam julgar as questões menores, aliviando minha carga, enquanto os casos mais difíceis seriam trazidos a mim. A sabedoria dessa proposta era inegável. No dia seguinte, com o coração grato e a mente renovada pela clareza,
segui o conselho de Jetro. Selecionamos juntos homens de integridade dentre as tribos e os designamos como líderes de diferentes grupos, estabelecendo um sistema de governança que se mostrou eficaz e sustentável. Jetro, vendo que seu conselho havia sido implementado e que a nova estrutura funcionava bem, preparou-se para retornar a Midian. Antes de sua partida, oferecemos um sacrifício a Deus, e ele, juntamente com Arão e os anciãos de Israel, participou de uma refeição sagrada diante do Senhor, selando a nossa gratidão e respeito mútuo. A despedida foi tocante. Enquanto ele se afastava, senti uma profunda gratidão por ter um mentor e um pai como Jetro, cuja visita não apenas aliviou meu fardo, mas também fortaleceu os laços de nossa comunidade e aprofundou nossa capacidade de governar com justiça e eficiência. A partir desse dia, com a nova estrutura em funcionamento, pude dedicar mais tempo à oração, ao ensino da lei de Deus e ao planejamento para o futuro de Israel. Jetro me ensinou que um verdadeiro líder não apenas carrega sozinho todas as responsabilidades, mas capacita outros para liderar juntos. Após meses de viagem através do deserto, chegamos ao sopé do Monte Sinai, um local que logo se tornaria central na nossa jornada e na nossa fé. A montanha erguia-se majestosamente contra o horizonte azul, e uma sensação de solenidade se espalhou entre o povo. Eu, Moisés, senti um chamado divino mais forte do que nunca, uma convocação para subir àquela montanha e encontrar-me diretamente com Deus. No terceiro mês após nossa saída do Egito, Deus falou comigo do topo do Sinai. Sua voz ressoava como um trovão, penetrando o silêncio do deserto. Assim dirás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz ao Egito, e como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. A magnitude daquelas palavras envolveu-me, reforçando a seriedade do que estava prestes a acontecer. Preparando o povo para este encontro sagrado, instruí todos a se purificarem e a santificarem durante 3 dias. As fronteiras ao redor da montanha foram marcadas. Nenhum israelita deveria tocá-la, sob pena de morte. A expectativa crescia enquanto a montanha fumegava, envolta pela glória de Deus, como um grande fogo consumidor no topo. No amanhecer do terceiro dia, trovões e relâmpagos cortavam o céu, e uma trombeta soava, cada vez mais alta, anunciando minha subida. O povo observava, tremendo ao pé da montanha, enquanto eu começava a ascensão solitária, através da espessa nuvem que encobria o Sinai. No topo, Deus entregou-me as leis e os mandamentos, fundamentos da nossa aliança e da nossa vida, como seu povo escolhido. As palavras que recebi eram profundas e abrangentes, instruções detalhadas sobre como viver em justiça, adorar corretamente e manter a comunidade. Entre essas leis estavam os 10 mandamentos, princípios imutáveis que guiariam nosso comportamento e nossa espiritualidade. Desci da montanha com as tábuas de pedra nas mãos, carregando o peso físico da lei e o peso espiritual da responsabilidade. Apresentei as tábuas ao povo, que aceitou solenemente comprometer-se com essa nova aliança. Tudo o que o Senhor disse nós faremos, responderam em uníssono, selando o pacto com sua aceitação. Nos dias seguintes, subi ao Sinai várias vezes, cada subida marcada por novas revelações e instruções. Durante um desses períodos prolongados na montanha, recebi detalhes sobre o tabernáculo, o altar e os rituais que nos aproximariam de Deus. Essas leis abrangiam desde o design das vestimentas sacerdotais até as normas para os sacrifícios, elementos essenciais para nosso culto e comunhão com o divino. Em uma das minhas últimas descidas, trouxe comigo instruções detalhadas para a construção do tabernáculo, um símbolo tangível da presença de Deus entre nós. Compartilhei essas instruções com artistas habilidosos e líderes do povo, que se dedicariam à construção desse santuário sagrado. Porém, minha estada mais longa no monte ocorreu quando passei 40 dias e 40 noites, sem comer ou beber, completamente envolto na presença de Deus.
Foi um período de comunhão profunda e de recebimento contínuo da lei divina, um tempo que fortaleceu meu espírito e solidificou meu compromisso com a missão que Deus me confiara. Após dias de comunhão intensa com Deus no topo do Monte Sinai, estava prestes a descer, carregando as tábuas da lei gravadas pelo dedo do próprio Deus. Estas leis eram a fundação da nova vida que Deus propusera para o povo de Israel, um caminho de retidão e adoração exclusiva a Ele. No entanto, enquanto me aproximava do acampamento, um som tumultuado e caótico crescia aos meus ouvidos, um som que não condizia com a reverência que aquelas sagradas leis demandavam. O coração me apertou quando avistei, ao longe, a cena que se desenrolava abaixo. Ao invés da oração e da adoração ao Deus que milagrosamente os havia libertado, o povo estava reunido em volta de uma figura brilhante, dançando e cantando em uma celebração desenfreada. Ao me aproximar, o choque do que vi quase me derrubou. Um bezerro de ouro, forjado a partir dos ornamentos que eles haviam trazido do Egito. A raiva e a tristeza me invadiram simultaneamente. Como poderiam esquecer tão rapidamente as maravilhas que Deus realizara? Como poderiam desviar-se tão drasticamente do caminho que Ele havia traçado para nós? No auge do meu desespero e indignação, lancei as tábuas de pedra ao chão, quebrando-as aos pés da montanha, simbolizando o rompimento da aliança que o povo havia tão rapidamente violado. Enfurecido e com o coração partido, avancei pelo meio da multidão até alcançar o bezerro de ouro. Com as próprias mãos, retirei o ídolo de seu pedestal, lançando-o ao fogo para derretê-lo completamente. Em seguida, moí o metal derretido até reduzi-lo a pó, espalhando-o sobre a água e fazendo o povo bebê-lo. Era um ato simbólico, forçando-os a internalizar a gravidade de seu pecado. A magnitude de sua traição exigia uma resposta severa. Chamei à minha frente todos os que permaneceram leais a Deus e instruí-os a passar pelo acampamento e punir os responsáveis pela idolatria. Aquele dia, cerca de 3.000 homens foram mortos, um ato terrível, mas necessário para purificar o povo de sua grande transgressão e restaurar a ordem e a reverência que a presença de Deus exigia. Diante da gravidade dos eventos, retornei ao monte para interceder pelo povo. Minha alma estava angustiada pela possibilidade de que Deus decidisse destruir todos nós por conta desse pecado atroz. Passei noites em oração fervorosa, suplicando por misericórdia, oferecendo até mesmo minha própria vida em expiação pelo pecado de Israel. Deus, em sua infinita misericórdia e justiça, decidiu não destruir completamente o povo, mas as consequências de seus atos ainda persistiriam. Quem pecou contra mim, a este riscarei do meu livro, declarou. E uma praga afligiu o povo como sinal de seu desagrado com a grave ofensa cometida. Esse evento se tornou um marco sombrio em nossa jornada, um lembrete constante da facilidade com que o coração humano se desvia. Também reforçou a necessidade de liderança firme e vigilância constante contra as tentações da idolatria e da desobediência. As tábuas da lei foram refeitas e a aliança foi renovada, mas a memória do bezerro de ouro permaneceu conosco. Tornou-se um símbolo dos perigos da infidelidade e da importância crucial de manter-se fiel aos mandamentos de Deus, não importando as circunstâncias. Após o doloroso episódio do bezerro de ouro, uma sensação de tristeza e arrependimento permeava o povo. Eu, Moisés, sentia uma responsabilidade esmagadora sobre meus ombros, sabendo que para reconstruir a confiança entre Deus e Israel, precisávamos restabelecer a aliança que havia sido quebrada. Deus me instruiu a talhar 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subir novamente ao Monte Sinai para um encontro solene e restaurador. Na quietude da manhã, antes do alvorecer, preparei as novas tábuas e comecei a subida solitária, carregando o peso físico das pedras e o peso espiritual da esperança de renovação. Chegando ao topo, coloquei as tábuas diante de mim e uma profunda serenidade tomou conta do ambiente, como se a própria natureza aguardasse o reescrever da lei sagrada.
Deus desceu em uma nuvem e se posicionou ali comigo. Ele proclamou seu nome e passou diante de mim, revelando sua natureza e atributos. O Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a misericórdia para milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Cada palavra ressoava com poder e graça, enchendo o ar com uma presença quase palpável de santidade. Enquanto eu estava ali, diante da manifestação da glória de Deus, senti uma mistura de temor e adoração. Era um momento de revelação divina que transcenderia gerações. Ousadamente, aproveitei a proximidade da presença divina para interceder pelo povo. Pedi que sua presença continuasse conosco, apesar de nossas falhas, para que pudéssemos ser verdadeiramente distinguidos como seu povo entre todas as nações da terra. Deus respondeu à minha intercessão com promessas de renovação e milagres. Ele prometeu expulsar as nações diante de nós e estabelecer um território vasto, conforme prometera aos nossos antepassados. No entanto, com estas promessas, vieram sérias advertências contra a idolatria e instruções claras para não fazer aliança com os habitantes da terra para a qual estávamos indo. Enquanto eu estava com Deus, Ele reescreveu os 10 mandamentos nas tábuas que eu havia preparado. Foi um ato simbólico e literal de renovação da aliança, uma confirmação de que, apesar das falhas de Israel, Deus ainda estava disposto a guiar e moldar seu povo. Quando desci do monte após 40 dias e 40 noites, carregando as tábuas reescritas, o rosto brilhava devido ao encontro com o divino. Este brilho assustou o povo inicialmente, mas logo explicaram que era um sinal da presença gloriosa de Deus comigo. Para falar com eles, cobri meu rosto com um véu, que só removia ao entrar na tenda para falar com Deus e ao transmitir suas instruções ao povo. Este período de comunhão intensa no Sinai marcou uma nova fase na nossa jornada. As tábuas reescritas e as instruções adicionais serviram como fundação para a nossa continuidade, como uma comunidade que seguia a Deus, não apenas em obediência, mas em uma compreensão profunda de sua misericórdia, justiça e amor inabalável. Após ter recebido as leis e reconfirmado nosso pacto com Deus no Monte Sinai, fui incumbido de uma tarefa monumental que simbolizaria a presença contínua de Deus entre nós: a construção do tabernáculo. Este não seria um mero local de adoração, mas uma manifestação física da habitação divina entre seu povo. A responsabilidade era imensa, e a sensação de propósito preenchia cada momento de meu ser. Deus me apresentou as instruções detalhadamente. Cada componente do tabernáculo tinha um significado e um propósito específicos, desde o local de sacrifícios até a Arca da Aliança, que abrigaria as tábuas da lei. A precisão dos detalhes era crucial, pois cada aspecto do tabernáculo tinha de refletir a santidade e a perfeição divinas. A comunidade inteira se envolveu na construção. Foi um esforço coletivo que exigiu não apenas habilidade e dedicação, mas também um espírito de santidade e adoração. Instruí Bezalel e Aholiabe, 2 artesãos extremamente talentosos, para liderar o projeto. Eles foram dotados pelo próprio Deus com habilidade, inteligência e conhecimento em todo tipo de artesanato para conceber as obras como ele havia ordenado. Enquanto o trabalho avançava, supervisionei cada detalhe, desde a fundição do ouro para a cobertura da arca, até o tecido das cortinas que separariam o Santo dos Santos, onde a arca seria colocada. A comunidade ofertou materiais preciosos: ouro, prata, bronze, linho fino, peles de animais, cada um contribuindo conforme seu coração movia. Era uma demonstração palpável de seu comprometimento com o Senhor e com o santuário que simbolizaria sua presença. A construção do tabernáculo também foi acompanhada pela instauração do sacerdócio. Arão, meu irmão, foi consagrado como o primeiro sumo sacerdote, juntamente com seus filhos. Eles passaram por rituais de purificação e foram vestidos com vestes sagradas, desenhadas conforme as instruções divinas. Essas vestes não eram meramente decorativas,
mas simbolizavam a pureza e a separação necessárias para se aproximar de Deus. Após meses de labor intenso e dedicado, o tabernáculo foi concluído. O momento de sua inauguração foi nada menos que espetacular. Quando a obra foi finalizada, uma nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Era uma visão avassaladora. A presença de Deus era tão intensa que eu não podia entrar na tenda. A nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia, e fogo estava sobre ele de noite, perante os olhos de toda a casa de Israel, durante todas as suas jornadas. Era um sinal contínuo de que Deus estava conosco, guiando-nos durante nossas peregrinações e permanecendo no meio de nós. Este projeto, desde a sua concepção até a sua conclusão, ensinou-me e a todo o nosso povo sobre a importância da obediência, da comunhão e do sacrifício. Cada vez que entrávamos no tabernáculo, éramos lembrados da proximidade de Deus, de seu cuidado e de sua exigência de santidade. Sob a sombra do tabernáculo, nossa comunidade aprendeu a funcionar não apenas como um grupo de pessoas com um passado comum, mas como uma nação unida sob a liderança direta de Deus. Foi uma prova tangível de sua promessa e proteção, uma garantia de que, enquanto obedecêssemos e valorizássemos sua presença entre nós, ele nos guiaria a um futuro de esperança e bênção. Conforme os anos passavam no deserto, eu, Moisés, sentia o peso e a sabedoria de uma vida inteira dedicada ao serviço de Deus e de seu povo. Meus dias eram consumidos com o ensino das leis de Deus, a administração de nossa comunidade e a preparação para a entrada na Terra Prometida. Eu sabia que meu tempo como líder estava se aproximando do fim, e uma parte de mim ansiava pelo descanso, enquanto outra ainda ardia com o desejo de completar a missão. Deus havia sido claro: eu não entraria na Terra Prometida devido aos eventos em Meribá, onde minha impaciência resultou em desobediência a um comando divino. Apesar dessa dolorosa realidade, meu coração se enchia de esperança e amor pelo povo que tinha guiado por tanto tempo. Era essencial prepará-los completamente para o que viria após minha partida. A aproximação do fim da nossa jornada no deserto trouxe uma necessidade urgente de garantir uma transição de liderança suave. Josué, meu fiel servo e um líder nato, havia sido escolhido por Deus para ser meu sucessor. Com mãos firmes e um espírito corajoso, ele possuía a fé e a determinação necessárias para guiar Israel na conquista da Terra Prometida. Nos meus últimos dias, convoquei o povo e transmiti as últimas instruções, um resumo das leis e mandamentos que Deus nos havia dado. Em um grande encontro, reforcei a importância de obedecerem fielmente a Deus, de manterem a aliança que Ele havia estabelecido conosco. Sejam fortes e corajosos, disse-lhes. Não temam nem se assustem com eles, pois o Senhor, seu Deus, é o que vai com vocês. Não os deixará, nem os desamparará. Após essas palavras, subi ao Monte Nebo, conforme Deus havia instruído. No topo do monte, em território de Moabe, Deus me mostrou toda a terra, desde Gileade até Dan, toda a Naftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e a planície no vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Era uma vista que cortava a respiração, a vastidão e a beleza da terra que fluía leite e mel, a terra que prometera a Abraão, Isaque e Jacó. Ali, no Monte Nebo, Deus me disse: esta é a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te fiz vê-la com os teus olhos, porém não passarás para lá. Meu coração se encheu de paz, sabendo que a promessa de Deus se cumpriria, mesmo que eu não fosse parte daquela última etapa. Meu último ato, só no cume do Nebo, foi de oração e adoração, agradecendo a Deus pela fidelidade, pelas lições aprendidas e pela graça que sustentou minha jornada. Então, com 120 anos, minha vida se extinguiu, meu corpo jamais encontrado, pois Deus mesmo cuidou de mim na morte, como cuidara durante minha vida. Após minha morte,
O luto por mim durou 30 dias. O povo chorou e honrou minha memória, preparando-se para continuar a jornada sob a liderança de Josué. A história de Israel estava longe de terminar. Na verdade, uma nova e emocionante fase estava prestes a começar. Assim terminaram meus dias, com uma mistura de alegria pela obra completada e tristeza por não partilhar fisicamente das vitórias que estavam por vir. Deixo para trás um legado de fé, obediência e perseverança, pilares que sustentarão o povo de Israel enquanto eles entram e habitam a terra que Deus lhes prometeu. Meu nome é Moisés, e essa é a minha história.